Continuação, módulo 23 e 24, exercício 3. Determinar o grau de cada monômio. Para determinar o grau de cada monômio, você vai somar os expoentes da parte literal. Tá vendo que aqui eu tenho esses expoentes? Então, você vai somar todos os expoentes da parte literal e vai saber o grau de cada monômio. Então, aqui é 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4, monômio de quarto grau. Aqui, ó. Quando não tem nenhum número, subentende-se que tem um oculto, tá? Então, 1 mais 2, 3. Então, é um monômio de terceiro grau, tá? Aqui tem um oculto. Então, 2 mais 1 mais 2, 5, monômio de quinto grau. Aqui é o A e o B, 1 mais 1, 2, monômio de segundo grau. 4. Faça o que se pede em cada item. Depois compare com outras respostas escritas pelos colegas. A. Escreva um monômio de terceiro grau com coeficiente igual a menos 5 e apenas uma variável. Então, menos 5 e uma variável. Coeficiente igual a menos 5, coeficiente é meu número, e apenas uma variável. Qual que era o grau do monômio? Terceiro grau. Então, elevado ao cubo. Aqui ele colocou menos 5x elevado ao cubo. O que você colocou aí? B. Escreva um monômio de quarto grau com coeficiente igual a 9. Então, eu sei que o meu coeficiente, meu número, é 9. E duas variáveis. Então, minha parte literal tem que ser com duas letrinhas. Então, A e B. E qual o monômio é de quarto grau? Então, eu posso pôr aqui 2 e 2. Pode ser? O que você pôs aí? Você pode pôr diferente, tá? No livro trouxe 9 ao cubo vezes B. Tá bom? 5. Em cada item, pinte com a mesma cor os quadrinhos abaixo. Então, vamos lá. Com os quadrinhos... os monômios que são semelhantes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, na letra A, o 3x ao quadrado vezes y ao quadrado. O outro monômio que é semelhante é que tem a mesma parte literal, x ao quadrado e y ao quadrado, que é esse aqui. Então, o meu menos 2x ao quadrado vezes y, qual que é o outro monômio semelhante a esse? Que tem que ter a mesma parte literal, a mesma parte. Então, vai ser x ao quadrado vezes y. Vai ser o último, né? X ao quadrado vezes y. Essa parte. E esse 6xy ao quadrado é igual a esse, menos aqui, ó, a parte literal. Xy ao quadrado é igual a xy ao quadrado. Então, tá de cinza aqui. Certo? Letra B. 8a ao cubo, b ao quadrado. Essa é só uma sugestão. Se você pintou de outra cor, tudo bem, tá? 8a ao cubo, b ao quadrado. Quem tem o quarto termo, né? Também é a ao cubo, b ao quadrado. Então, aqui também é. E a ao quadrado, b ao cubo. Esse termo aqui, ele é semelhante, o termo semelhante, o monômio semelhante é um outro que tenha a mesma parte literal, a ao quadrado, b ao cubo. A ao quadrado, b ao cubo. Agora, a ao quadrado, b ao quadrado. A ao quadrado, b ao quadrado, menos a ao quadrado, b ao quadrado. Certo? C. Menos 4x, yz. Qual que é o outro monômio que tem a mesma parte literal, x, y, z? O próximo, né? 7x, yz. E esse aqui
menos 3xz, menos 3xz e o último, 7xz. 5yz e menos 9yz. Esses dois aqui tem que ser da mesma cor. A cor pode ser da cor que você quiser, tá? 6. Em cada item, identifique a expressão com um monômio, binômio ou trinômio. Quantos termos eu tenho aqui? Ó, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Significa que esse mais aqui, ó, tá me mostrando que eu tô somando o quê? 2 termos, né? Então, eu tenho um binômio. Agora aqui, eu tenho quantos termos? Eu tenho menos 3x, y ao quadrado. Tenho 3 termos, então, é um trinômio. Aí tem a dúvida assim, nossa, mas o menos 3 é um número, ele também é chamado ele também é considerado um monômio? Sim, porque se eu coloco uma parte literal aqui elevado a zero, essa parte literal elevada a zero é igual a menos quase todo número elevado a zero. É 1, então, menos 3 vezes 1, eu tenho menos 3. Então, esse menos 3 também é considerado um monômio, tá? Então, mas aqui, ó, são 3 termos. Então, um trinômio. Aqui na letra C, tá vendo que não tá somando nem diminuindo? Então, tudo quando não tem um ponto, subentende que tá tudo multiplicando. Então, essa aqui, ó, é só um monômio, tá bom? E é só a minha parte literal. O coeficiente é 1, tá oculto. Então, é um monômio. Letra D, A mais B mais C, tá vendo? Que tá somando 3 termos? Então, um trinômio. Letra E, AY elevado à quarta potência. Então, esse aqui é um monômio, porque, ó, tá só multiplicando, não tem ninguém somando com ninguém, não tem outros termos, então é um monômio. F, menos AB mais B. Tá vendo mais aqui? Indicando que eu tô somando 2 termos, então, um binômio, tá? 7. Determine o grau de cada polinômio nos itens a seguir. A, 6xy mais x ao cubo y ao quadrado. Então, determine o grau de cada polinômio nos itens a seguir. Vamos somar aqui. X e y. 1 mais 1 dá 2. Esses aqui, ó, 3 e 2 dá 5. Temos um monômio de grau 5. Então, a gente vai utilizar o maior, tá? Então, 3 mais 2 é igual a 5, polinômio de quinto grau. B, ó, o A e o B só estão elevados. O A e o B só está elevado o expoente é 1, no A e no B, né? No A ao cubo e no B, A elevado a 1 e B ao cubo. Então, eu sei que se eu somar os dois expoentes aqui, eu tenho 2, aqui eu tenho 3 e aqui, ó, 1 mais 3, 4. Então, é um polinômio de quarto grau, tá? Letra C. Cadê a letra C? Peraí, deixa só um minutinho. Letra C. Ó, se eu somo aqui esses dois expoentes, dá 3, aqui também dá 3, e se eu somo aqui, ó, dá 4. Tá vendo que se eu somo os expoentes da minha parte literal, aqui dá 4, então eu pego o de grau maior e sei que aquele polinômio tem aquele grau. Então, 2 mais 2, 4, polinômio de quarto grau. Letra D, aqui eu tenho 4, né? 3 mais 1, 4, aqui 2 mais 4, 6, 1 mais 1, 2, 4 mais 1, 5. Então, sei que esse aqui é o de maior grau. Então, 2 mais 4 é igual a 6, polinômio de sexto grau. 8. Quando um polinômio possui apenas uma variável, podemos organizá-lo de acordo com as potências das variáveis. Nesse sentido, é comum organizarmos
os termos com os expoentes em ordem decrescente. Veja um exemplo. 4y menos 5 mais 3y ao quadrado. Reescrevendo com os expoentes dos termos em ordem decrescente, temos, primeiro, né, vamos colocar o que tem maior, porque para ser decrescente, 3y ao quadrado, aqui é 1, aqui significa que teria alguma parte literal elevada a zero, então, 4y menos 5. Seguindo essa ideia, reescreva cada polinômio dado a seguir com base na ordem decrescente dos expoentes dos polinômios. Depois, escreva também qual é o grau do polinômio. Letra A. Vamos lá. Nossa letra A. Vamos colocar na ordem. Quem que é o maior? 3x ao cubo, depois mais x ao quadrado, depois mais x mais 9. 3x ao cubo, mais x, 7x ao quadrado, mais x mais 9. Grau do polinômio aqui é terceiro grau. B, menos 2x mais 1 mais 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 6x à quarta potência. Então, vai ficar a ordem. Primeiro, maior, esse, né? Menos 6x à quarta potência, depois mais 4x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 2x mais 1. E aí pergunta o grau do polinômio, quem que é o maior? Polinômio de quarto grau. Letra C, colocando na ordem decrescente, 5y elevado à quinta potência, menos 3y elevado à quarta potência, mais 4y elevado ao cubo, menos 2y elevado ao quadrado, mais 8y, menos 11. Quem que é o meu polinômio de maior grau? Aqui, ó, esse monômio. Desse polinômio, qual que é o termo que tem o maior grau? É esse aqui, ó, 5y à quinta potência, então o grau do polinômio é de quinto grau. 9. Um exemplo de trinômio de quarto grau pode ser dado por... tem as opções, né? Aqui eu só tenho um monômio, é trinômio, então eu vou somar 3 termos. Olha aqui. X à quarta potência, mais x ao quadrado, mais x. Letra D. Um exemplo de trinômio de quarto grau. Esse aqui, ó, por que eu não marquei ele? Porque ele não é de quarto grau, ele até é um trinômio, porém, ele pediu de quarto grau. Então, letra D, tá bom? Para que seja um trinômio, devemos ter uma adição algébrica de 3 termos. Além disso, para que seja de quarto grau, o maior expoente ou a soma dos expoentes de um mesmo termo deve ser 4. Essas características são observadas no polinômio x elevado à quarta potência, mais x ao quadrado, mais x. Letra D. 10. Simplifique cada um dos binômios dados a seguir. 9x menos 5x. Então, eu tô falando que eu tenho 9 xícaras e quebro 5 xícaras. Vai ficar quantas xícaras? 4. 4 xícaras. Aí, o que ele tá fazendo? Ele tá voltando, ele tá colocando para ser na forma distributiva. Ele tá voltando depois que faz a distributiva. Ele tá colocando os termos em evidência. Por exemplo, o que tem nesse termo e tem nesse termo que a gente pode colocar em evidência? O x. Então, eu pego o x, multiplico, aí eu abro parênteses. Aí, x, aliás, 9x dividido por x vai ficar 9. Repito o sinal. 5x dividido por x vai ficar o 5. Então, 9 menos 5, x vezes, eu resolvo aqui, ó, 4, e é x vezes 4, que é 4x, tá?
6y menos 8y. Eu sei que se eu tenho 6 moedas e devo 8 moedas, então eu ainda vou ficar devendo 2 moedas, certo? Então, mas no livro ele traz como? Para colocar em evidência qual que é o termo que tem nos dois. Qual que é o item, a parte semelhante que tem nos dois termos. Então, eu tenho o y, eu vou... Só a parte literal que eu vou colocar em evidência. Fica y vezes 6y dividido por y dá 6. Menos 8y dividido por y, menos 8. 6 menos 8, eu sei que são menos 2. Opa. Menos 2. Y vezes menos 2, eu sei que são menos 2y, tá? Só fiz essa parte. C. Menos x ao quadrado, menos 3x. Bom, eu estou devendo uma caixa de bombom para uma pessoa e depois eu fico devendo 3 caixas logo em seguida. Então, eu estou acumulando dívidas, né? Ou números negativos. Então, menos x ao quadrado, menos 3x. Se os meus termos são semelhantes, a parte literal que são iguais, eu vou pôr em evidência, tá? Que é x ao quadrado vezes... menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ficar menos 1. Aqui, ó, tá vendo? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, como eu tenho menos, aqui. Então, menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado, olha aqui como ficaria, talvez para você entender melhor. Menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado não são iguais? Não posso cancelar? E aí, o número dividido por ele mesmo dá 1. Então, menos 1, tá? Então, menos 1. E aqui, menos 3x ao quadrado. Ó, menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Corta as partes semelhantes, né? E sobrou menos 3. Menos 3. Então, eu tenho uma dívida de menos R$1 e depois faço outra dívida de 3. Então, eu fico devendo 4 menos 4. Então, qual que vai ser a simplificação? Menos 4x ao quadrado. D. Quais são as partes semelhantes? A parte literal semelhante. X ao quadrado y menos 8x ao quadrado y dividido por x ao quadrado vezes y, sobra menos 8. Mais x ao quadrado y dividido por x ao quadrado vezes y, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Tem uma dívida de menos 8 e pago 1, fica quanto? X ao quadrado y vezes menos 7, que é igual a menos 7x ao quadrado y, certo? Esse é o 10. Exercícios propostos já? Ou a gente aguarda um pouquinho?